Olá, galera do primeiro ano, aqui é o professor Antônio, em mais um vídeo agora para fazer a correção do exercício que foi para vocês, tudo bem? Vamos então à nossa correção. Vamos lá, gente, primeira questão, olha só. Uma função f é uma regra que relaciona cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Ponto. A respeito das definições de domínio, contradomínio e imagem de uma função, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Aí aparece ali, ó. Seja f de x igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto de números que podem ser relacionados à variável y dependente. Vamos lá. B. Seja f de x igual a y, a função acima. O domínio dessa função é o conjunto de números relacionados à variável independente x. C. O contradomínio de uma função é o conjunto de todos os resultados que se relacionam a algum elemento do domínio. D. A imagem de uma função é o conjunto numérico com todos os valores que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. Letra E. Uma função jamais poderá ter domínio igual ao contradomínio. Então vamos lá, né? Vamos analisar essas alternativas. Vamos analisar então a letra A. Olha só. Seja f de x igual a y, a função acima. O domínio dessa função é o conjunto de números que podem ser relacionados à variável y dependente. Bom, primeiramente é o seguinte, gente. A letra x ali, ela é a variável independente e a y é a dependente. Só que olha só, gente, o conjunto, o domínio, ele não está relacionado à variável y. O domínio ele sempre está relacionado aqui à variável x, tá bom? Então, já começa por aí o erro aí nessa letra A, tá? Então, passemos para a letra B. A letra B já diz o seguinte, olha. Seja f de x igual a y, a função acima. O domínio dessa função é o conjunto de números relacionados à variável independente x. Essa é a resposta correta, né, gente? Porque o domínio ele está relacionado com a variável x, tá? Que é independente, não com a variável y, como disse aí na questão anterior, né? Na questão não, no item anterior. Então essa é a correta. Mas olha só, vamos dar uma analisada aí na letra C. Olha. O contradomínio de uma função é o conjunto de todos os resultados que se relacionam a algum elemento do domínio, né? Eu vou trazer um exemplo aí para vocês, olha só. O domínio é sempre o conjunto A, o contradomínio ali é o conjunto B. Aí dá uma olhada lá, todos os elementos estão se relacionando aos elementos do conjunto A? Não, né? O 9 e o 10 não estão fazendo essa relação aí, tá bom? Então já quebrou, né? Esse exemplo mostra aí uma contrapositiva aí, o contrário aí na letra C. Letra D. A imagem de uma função é o conjunto numérico com todos os valores que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. Gente, olha só, é o conjunto numérico com todos os valores que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. Aí eu coloco bem destacado, que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. Não, né, gente? E não é a algum elemento, eles vão ser relacionados, eles não podem ser, eles são relacionados aos elementos do domínio. Todos os elementos do domínio se relacionam, cada um deles tem a sua imagem, não é isso? Então, letra D também descartada. E a letra E? Uma função jamais pode ter domínio igual ao contradomínio? Aí eu vou te mostrar aqui um exemplo. Digamos que a função seja y igual a x. Está aqui o domínio. Está aqui o contradomínio. Então, A é o domínio, B é o contradomínio. O x pertence ao A e o y pertence ao B. Olha, como eles são iguais, então, quem é a imagem do 1? É o 1. A imagem do 2 é o 2. A imagem do 3 é o 3. Com isso, eu provo aí que o domínio é igual a
contradomínio, né, gente? Pronto. Então a correta mesmo foi a letra B. Segunda questão. Dada a função f de x igual a 2x menos 3, o domínio 2, 3, 4 e o contradomínio composto pelos naturais, olha só, entre 1 e 10, qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Aí tem a letra A, B, C, D e E. Vamos analisar então aqui, vamos ver. O que nós temos aqui de informação? Que a função é essa aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3. O domínio é esse aqui. Então, como é que eu vou fazer para achar essa imagem, né, o conjunto imagem? Eu vou pegar aqui todos os elementos do domínio, ou seja, o 2, o 3 e o 4, e vou aplicar na função. Esse aplicar na função significa em dizer que você vai pegar o 2, o 3 e o 4 e vai substituir no lugar do x ali na função. Assim, olha, x igual a 2. No lugar do x eu ponho o 2, aí vai ficar f de 2 igual a 2 vezes 2 menos 3. Multiplico 2 vezes 2 vai dar 4, ou menos 3 que dá 1. Então a imagem do x igual a 2 é y igual a 1. Então já tenho a imagem, é o número 1. Vou pegar o 3 ali do domínio. Para x igual a 3, aí no lugar do x eu coloco 3. Então f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 3. Multiplico 2 vezes 3 dá 6. Com menos 3 que vai dar 3. Ou seja, quando x é igual a 3, quem é a imagem dele? 3, né? Agora eu vou fazer para x igual a 4. Substituo, vai ficar f de 4 igual a 2 vezes 4 menos 3. Multiplicando 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Portanto, quando x é igual a 4, qual é a imagem dele? Y é igual a 5. Tudo bem? Olhando lá para as alternativas, né? Olha só, a imagem da função 1, 3 e 5. Olhando para as alternativas, qual dessas alternativas corresponde? Letra A, né, gente? Tá de cara aí, bem facinho. Terceira questão, dada a função f de x igual a 2x, com o domínio igual ao conjunto dos naturais, assinale a alternativa correta relativa ao domínio, contradomínio e à imagem. Vamos analisar a letra A. O domínio dessa função possui todos os números inteiros? Não, né, gente? O que é que ele diz ali? Que o domínio são os números naturais. Os naturais, eles fazem parte... o natural ele é um conjunto, é um subconjunto dos números inteiros. Portanto, ele não tem todos os números inteiros. Letra A descartada. Letra B. Não é possível usar essa função para qualquer fim, pois o seu contradomínio não está bem definido. Gente, para uma função estar bem definida, né, o domínio dela tem que estar bem definido, não é isso? Dá uma olhada lá, não está bem definido o domínio, e está dizendo que o domínio é o conjunto dos números naturais. Tudo bem? Então, dentre os naturais, poderia ser o contradomínio também. O contradomínio poderia ser o conjunto dos naturais, né? E o que ele diz aí? Que não é possível usar essa função para qualquer fim, pois o seu contradomínio não está bem definido. Então, vamos para a letra C. Está descartada a letra B. A imagem dessa função é igual ao conjunto dos números pares não negativos? Bom, essa é a correta. Porque, olha só, qual é a função lá? Não é 2x? Então, se eu aplicar qualquer número natural nesse 2x aí, olha, eu tiro o x e coloco o número natural. Por exemplo, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Ou seja, eu vou obter os números pares. Positivos, no caso. Ou seja, não negativos. Então, resposta correta, letra C, galera. Tudo bem? Olha lá, letra C. Agora a letra D. O contradomínio dessa função não pode ser o conjunto, né, dos números naturais? Poderia ser sim, né, gente? Por quê? Porque o conjunto dos pares não negativos, ele faz parte de que conjunto? Dos naturais. Então, poderia ser o contradomínio, sim, da função, o conjunto dos números naturais. A imagem dessa função é igual ao seu domínio? Não, né, gente? Porque a imagem da função será todos os números pares não negativos. E quem é o domínio? Todos os naturais. Portanto,
Letra C. Quarta questão, galera, vamos lá. Quarta questão, ó. Ao alugar um carro, o locatário precisa pagar R$ 60 por dia e mais uns 50 por quilômetro rodado. Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre o valor a ser pago P em reais no caso, em função dos quilômetros rodados, representado pela letra X. Olha. Qual das expressões abaixo representa o valor pago pelos locatários em função dos quilômetros rodados? As alternativas são essas aí, olha, 61,50 mais 1,50 vezes x, 60x mais 1,50, 60 mais 1,50 vezes x, 61,50x, 1,50x. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, já dá para ver nas alternativas que a resposta vai ser uma função do primeiro grau. E ela tem essa característica, olha aí, y igual a x mais b. Onde b é o termo independente, ou seja, é o coeficiente linear. E o azinho que está atrelado ao x aqui a gente chama de coeficiente angular. Tá bom, gente? Mas olha aí, ó, o b, né, o coeficiente linear, ele é a parte fixa, né? É aquele valor que você tem logo fixado, né? E o A é a parte que vai se atrelar ao X, que é a parte variável, tá bom? Mas aí, olha o que eu vou fazer, ó, no lugar do Y eu coloco o P para ficar igual à nossa função lá do resultado. E vou inverter ali, no lugar do AX eu vou botar B. Eu posso fazer isso daí, que a função continua a mesma, tá bom? Vamos lá, então vai ser essa característica. Passemos então para a correção dela. Então a função vai ser P igual a B mais AX. Esse B aí, gente, vai ser a parte fixa, aquela que você vai logo identificar de primeira, que é aqueles R$ 60 que o locatário tem que fazer o pagamento. Ele paga logo um valor fixo, né, R$ 60, e depois ele vai pagar, né, o valor que vai variar, que é justamente o valor que está atrelado ao X, que são os quilômetros rodados, não é isso? Que é o Azinho ali, o coeficiente angular. Então B é a parte fixa e o valor que vai fazer essa variação ali na parte que é variável é o coeficiente angular. Olha aí, ó. Valor fixo, que são os 60 logo que ele tem que pagar. O Azinho é o valor da parte que é variável, que é o quilômetro rodado ali, que é representado pela letra X. Então substituindo vai ficar P igual, olha, no lugar do B 60, no lugar do Azinho 1,50 vezes o quilômetro rodado, que é X. E aí você vai para a questão letra C. Muito bem, gente. Finalizada a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.